Hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro. Faltam exatamente 20 dias para o fim da Fazenda. Gente do céu, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Hoje, a Record resolveu fazer tudo de manhã. Sério mesmo, fui surpreendido hoje, né, com o meu telefone tocando de manhã, né? Eu não estava sabendo da agenda do Rodrigo Faro, né? Eu não tenho obrigação de saber da agenda do Rodrigo Faro. E aí eu fui surpreendido com o telefone tocando de manhã. Ah, liga lá, televisão, não sei o que, hora tal, que vai estar rolando a gravação do Rodrigo Faro, não sei o que lá, para você acompanhar lá no Play Plus, não sei o que lá, do trato dos animais da Fazenda. Aí eu disse, tá bom, vou acompanhar. Aí eu ligo, o Play Plus não tá funcionando, gente. Aí o que acontece? Você tem que ir lá procurar aqueles sinais piratas que normalmente estão rolando no YouTube ou na Twitch para você entender o que é que tá acontecendo lá na Fazenda, né? Aí eu fico pensando assim, né? Como é que a Record permite que esse tipo de coisa aconteça? Mas seja lá como for, a Fazenda, gente, tá entrando no limbo já da fase final, que já não tem realmente coisas tão mais interessantes assim acontecendo. Não tem mais coisas importantes para acontecer ali nesses últimos dias, tá? A Fazenda já tá bem fraca. Quem tá acompanhando o Play Plus nesse momento que eu tô falando com vocês, tá vendo o Sasha, o Yuri e o Gui fazendo o planejamento do que vai ser a próxima prova de fogo. Que quem sabe, quem tá assistindo e tá acompanhando, sabe muito bem que o seu Albert não vai mais poder jogar, porque ele jogou na semana passada. Ou seja, os 5 que jogaram, os 3 que jogaram na semana passada não podem mais, o Fernando já foi eliminado, então o Fernando também não está disponível nesse jogo. Basicamente, eles lá do G4 vão poder jogar quase todos, à exceção do Gui, que é o fazendeiro, exceção, aliás, do Yuri, aliás, que é o fazendeiro. O resto, todos eles vão poder jogar, igual o pessoal do grupão também. E aí, eu fiquei de contar para vocês o resumo lá daquela treta do seu Albert. Então, é para isso que a gente vai. E tem também as plaquinhas do Fernando, né? Porque foi para isso que me ligaram, para me contar das plaquinhas do Fernando. Fernando surpreendeu ali ao não entender muito o que aconteceu com ele aqui fora, né? Aparentemente o Fernando ainda tá muito preso nas coisas que rolaram lá dentro da Fazenda. Mas vamos lá pro que aconteceu depois da eliminação do Fernando. Aquele resumo que eu te contei ontem, eu vou dar uma expandida nele. Tá, vamos lá, a gente começar acha que por aqui, tá coisa, bom? mas nem Eu esqueci de apertar os botões, né? Sempre o erro dos botões. Já começando aí pelo seu Albert, né? Porque o Sasha disse que todos ali que foram abusivos dentro da Fazenda foram eliminados. A Suelen, o Zelov, a Gisele, o Fernando. E aí, obviamente, ele tava ali apontando para o seu Albert. Disse aí o Sasha que o próximo ali seria nesse mesmo objetivo. E aí o Albert criticou a estratégia do G4 de colocar o Juninho na roça com o objetivo de eliminar o Fernando. Ele disse que isso, na verdade, é uma forma de menosprezar o jogo dos outros. Disse o seu Albert, eu acho um absurdo colocar uma pessoa na roça e falar, eu tenho certeza que você vai voltar. Isso não existe. Você vai me desculpar. Sabe por quê? Porque isso é menosprezar o jogo dos outros. Aí o Sasha e o Yuri se defenderam, obviamente, defenderam a estratégia do grupo deles e disseram que eles estavam colocando as pessoas que eles consideravam fortes para a roça e justamente fortalecer mais o grupo deles, obviamente, e eliminar quem eles querem eliminar. Disse o Sasha, a nossa estratégia é tirar as pessoas que a gente quer tirar. Disse o Yuri, o Brasil sabe da nossa estratégia. Eu falei pra tu ir com ele e pra ele sair. Agora eu vou ter que assim, né? Eu sei que eu não gosto do seu Albert. Eu acho que o seu Albert,
Ele é um cara muito soberbo, se acha demais. Ele é um cara que aparentemente assim, ele pensa assim que ele domina um jogo que ele não domina e tal, mas ele tem razão num ponto. O Sasha nunca considerou que o Juninho fosse forte. Até porque o próprio Sasha disse que o seu Albert era uma planta. Então, se o seu Albert é uma planta e o Sasha verbalizou isso na semana passada, logo o Juninho não pode ser forte. O Juninho não tem como ser forte. O Juninho é fraco justamente para eliminar uma pessoa que eles consideram fortes. Eu peguei o controle remoto aqui para tentar mudar um pouquinho o canal lá do Play Plus, né? Tá bem fraco, gente. O Play Plus não tá passando nada de interessante para quem tá acompanhando, tá? Só tá nesse momento aí os meninos lá discutindo qual vai ser a próxima estratégia que eles vão usar no Lampião. Mas só, ninguém sabe como é que vai ser a prova do Lampião, aí vai ter que aguardar. Não dá pra gente prever isso antes do domingo. Aí depois a discussão deles ali foi escalando para acusações pessoais. Ali o Yuri criticou o seu Albert, chamou o seu Albert de hipócrita. E aí o seu Albert chamou o Yuri de agressivo. Disse o Yuri: quando eu voltei da roça, ele falou parabéns. Você é um hipócrita, tu é um hipócrita, rapaz. E aí o seu Albert falou: eu sou um educado, você que é agressivo, olha a sua agressividade, se segura, rapaz. Aí depois eles começaram a falar sobre o trato dos animais. O Albert disse ali que ele tem cuidado, que ele trata muito bem dos animais. Já ali o Sasha acusou ele de maltratar os animais. Disse o seu Albert: a vaca me atacou, meu irmão. E aí o Sasha: eu já vi várias pessoas falando que você maltratava a vaca. Aí depois eles começaram a falar ali do negócio do jogo caro, do jogo barato. Aí o Albert disse ali que o jogo dele é um jogo mais caro de todos, porque ele disse que ele fez muitos sacrifícios pessoais para estar participando do programa, incluindo deixar a família dele, deixar a mulher dele ali, e que ele tem o mesmo objetivo que o Sasha de aposentar os pais dele. Disse o seu Albert: eu também estou aqui para aposentar a minha família, eu tô atrás do meu sonho, abandonei meu trabalho, larguei o amor da minha vida, eu estou aqui graças a ela, larguei os meus pais também, que são idosos, eu quero aposentar eles. E aí eles continuaram ali discutindo, falaram. O Sasha começou a dizer ali um monte de coisas pro seu Albert também, e que nada que o seu Albert falasse ali era mais importante do que as motivações dos outros. E aí o Sasha tem razão. E no final, o Sasha disse isso aqui pro seu Albert: você tem que escolher se você é educado, agressivo ou debochado. Não dá para ser os quatro. E aí é verdade, não dá mesmo para ser os quatro. O seu Albert chegou até a mostrar ali aonde a vaca, o bezerro machucou ele e tal. Gente, isso é só um resumo da discussão, tá, gente? Eu trouxe os pontos principais, porque a discussão é mais do mesmo, tá? O seu Albert falando ali do porquê que o jogo dele é caro, do porquê que as coisas que ele faz ali, ele considera que são melhores que as outras pessoas lá na fazenda. Eu acho que o seu Albert vai ter um choque de realidade muito grande quando ele sair da fazenda e descobrir que ele, assim, dois moleques e dois caras, assim, novos. Seu Albert também falou uma coisa que eu te falei ontem pra vocês. Ele disse assim que ele quer ser o primeiro, que ele quer ganhar esse jogo. Mas sim, a gente sabe que o seu Albert não vai vencer. É impossível, inclusive, o seu Albert vencer a Fazenda. Não é só porque o Sasha é o favorito do jogo, não, tá? Seu Albert não vai vencer porque não tem estratégia. Diferente do que ele alega, ele não tem a mínima estratégia para vencer esse jogo. Diferente do que o seu Albert diz, ele não faz nada de estratégia ali para vencer, ele não tem nenhuma estratégia que a gente possa considerar importante para fazer esse jogo ser importante de alguma forma. Então, gente, esqueçam aí seu Albert, tá? Seu Albert não tem nenhuma estratégia.
O seu Albert foi burro, porque se ele tivesse sido inteligente, eles teriam votado no Gilson. E aí, por mais que eles tivessem eliminado um deles, eles estariam hoje com o chapéu de fazendeiro. Foram burros, seu Albert foi muito burro. E agora ele não aceita que a estratégia dele deu errado. Aí depois que essa discussão ali com o G4 deu uma diminuída, lá no quarto a discussão continuou, tá? Porque aí a Flora e o Albert disseram ali que não existiu um grupão entre eles. Desculpa, gente, garganta seca. É sério. A Flora e o Albert disseram ali que não existiu esse grupão, que tinha uma abordagem individualizada. E que eles tinham alianças. Disse a Flora, a gente vai seguir juntos. Eu sei que a preferência do Albert é a Flor e que a preferência da Flor é o Albert, ponto. E aí depois o Albert fala que a Vanessa, que o maior erro da Vanessa ali nesse jogo é justamente perguntar com quem a pessoa tá. Que ninguém ali tá com ninguém dentro desse jogo, que eles têm que somar votos e que não tem grupo, que ninguém tá com ninguém e que cada um tá por si. Não, seu Albert, vocês estavam jogando juntos ali. Não se esqueçam disso, para de querer falsear a realidade, seu Albert. O senhor estava junto com o Zelov. O senhor só largou o Zelov quando o Zelov começou a notar a sua aproximação com o G4 lá, suas conversas com o Gui. Foi aí que o Zelov, largou o senhor. Foi aí que o Zelov deu um pé na bunda. E aí o senhor se revoltou com o Zelov. Foi assim que aconteceu, tá? Não se esqueça disso. E aí depois o senhor quer dizer que as coisas não são desse jeito? Ah, desculpa, seu Albert, desculpa. Aí depois o Sasha e o Sidney tiveram um pequeno arranca-rabo. Mas antes disso, a própria Vanessa questionou ali sobre o Sidney, se tinha grupos ali dentro. E aí o Sidney disse que nunca houve um grupo verdadeiro do lado deles. Disse a Vanessa, Sidney, você acha que não tem mais grupo do nosso lado? Aí o Sidney disse, pra mim nunca teve, inclusive. E aí o Sasha lá jogou na cara. O Sasha disse que sempre rolou grupo ali. Ele disse que os grupos ali são de fato uma ilusão, mas que sempre existiu ali e que jogadores sempre se esconderam atrás de líderes. E aí o Sidney adora esse papo de grupo. Esse papo de grupo pra mim é pra quem quer fazer cena. Eu sou o líder do grupo, eu coordeno o grupo, eu sou muito inteligente, eu falo e todo mundo me obedece. Pra quem quer se esconder atrás do jogo, daquilo que eu faço e tal. E aí o Sasha confrontou o Sidney e jogou na cara dele, dizendo que ele sim atrás e se escondendo num grupo. Disse o Sasha, é lógico que você tá falando que o negócio de grupo é o cara, que o negócio de grupo é o cara que é inteligente. Você tá falando de mim, né, Sidney? E aí o Sidney joga, se a carapuça serviu pra você, é óbvio que eu tava falando de você. É óbvio que eu tava falando de você. Agora você fala com a minha mão, Sasha, soberano de coisa nenhuma. Eu vou mostrar um trecho do vídeo pra vocês, tá? Só pra vocês terem noção de que, assim, o Sasha jogou na cara, o Sidney não admite que aconteceu e que rolou um grupo ali entre eles, sim. Existiu um grupo ali entre eles, existe esse grupo entre eles, sim. A única coisa é que eles não admitem que esse grupo existe. E aí, o grande problema deles eles não sabem para onde a coisa vai, porque agora, sem um líder, eles estão perdidos. Olha só um trecho dessa discussão. Com a Luana, porque ela chega no apontamento, já falei isso pro Sasha, porque ele fala que 10 pessoas batiam pau pra ele. Eu não bati pau pra você. Não sei se você se lembra, Sasha, que você olhou pra minha cara. Então era 8. Não importa.
Não importa, Esse se aí foi não é. outro, eu não estou Você quer dizer que incluído. vocês não são um grupo, é isso? Vocês Não estão quero dizendo? dizer nada, porque eu não te devo nem satisfação. Não, Você você que tá fala comigo. falando Não, dele. você que tá falando, você que tá olhando pra minha cara aí. Então assim, então, você fala com o que você não, quiser. O negócio de grupo é o cara que diz que é inteligente, que manda alguma coisa. Ué, se Tá a falando de mim, né? carapuça tá servindo pra você, Não segue no serviu, teu é grupo, porque é óbvio que você tá Sacha. falando de mim. Então, assim, você vê que é o mais do mesmo. Não vai mudar, gente. É o que eu falo pra vocês. Eles não vão sair desse limbo porque é interessante agora, na fase final, eles sustentarem isso. Porque se eles saírem disso, significa que eles precisam melhorar as relações para que o jogo continue. Mas se eles manterem essa visão de grupo, eles mantêm a rivalidade. E eles vão manter a rivalidade. E aí depois, né, que o Sacha saiu de lá, eles começaram ali a falar sobre a eliminação do Fernando e as voltas do G4 ali das roças. E aí o Albert disse ali que o Fernando saiu do jogo e que o Albert falou o seguinte do Fernando. O Fernando vendeu o jogo dele pra Luana e que ficou submisso a ela. O Fernando vendeu o jogo dele pra Luana. É sério que o seu Albert falou isso aí do cara? Olha que visão de jogo é essa. E aí a Flor disse que não, que cada um é responsável pelas coisas que faz lá dentro. Mas quem decide é o público, não são eles que estão lá dentro, que estão decidindo coisa nenhuma. Tá? Gente, o seu Albert tem a pior visão de todos. E aí depois a Flora disse assim, que não é porque o G4 tá voltando das roças, que significa que eles estão certos não, ou estão corretos na visão deles. Disse Flora, uma coisa que eu vou falar de coração, eu não acho que eles estão certos porque eles estão voltando. Ah não, imagina, né, Flora, né? Os caras foram atacados o tempo todo, tiveram ali o maior problema esse tempo todo, estão indo e voltando das roças, mas não é porque eles estão indo e voltando das roças que eles, de fato, estão errados, né? É certo, são vocês que estão sendo eliminados assim, desse jeito, né, de qualquer jeito, né? Nossa, que visão de jogo você tem, né, Flora? Aí depois eles começaram a dizer que o Fernando tivesse grande sucesso aqui fora. Disseram que iam sentir saudades do Fernando e tal. Sidney disse que ele era um cachorrão, boa sorte. Aí a Flor disse que ele ia ter um monte de patrocínio aqui fora e tal, enfim. Aí depois a Luana entrou ali e disse ali que o G4 nunca tentou humilhar ou destruir a vida de ninguém lá dentro, mesmo quando eles cometem erros. Disse a Luana, a gente não é santo, a gente sabe disso, mas a gente não fica querendo humilhar as pessoas, a gente não fica querendo destruir a vida das pessoas lá fora. Aí ela também esclareceu que ela nunca gritou com o Sidney, que ela nunca gritou com o Juninho, embora ela também tenha dito que ela já foi grosseira com eles em alguns momentos e que eles também já foram grosseiros com ela em algum momento e que tá tudo bem, as coisas são assim mesmo. Disse Luana, uma vez, uma briga, você já foi grosseiro, mas você nunca gritou comigo nem o Juninho. E aí ele disse ali, né, que ele tá muito descontente ao dizer ali, né, de Flora, que o Sacha foi inteligente ao lidar com a situação da vaca, mas que ela, não, mas no fundo, aliás, ele acredita que isso não foi inteligência por parte do Sacha, mas sim maldade e planejamento, que ele foi muito esperto. Disse o Sidney, se eu estou do outro lado e vejo alguém machucado, eu vou ter empatia e vou facilitar a sua vida. Ela fala que é inteligência, porque eu falei, tudo bem, eu vou tentar fazer isso. Isso não é inteligência, gente, isto é maldade. Aí depois a Flora mencionou ali da história do segredo do Fernando, o segredo, aliás, da Luana e tal, que o Fernando ali pediu, instigou, fez o que fez para contar o tal do segredo da Luana para ela, mas no fundo,
ela decidiu não fazer mais. E aí ela falou assim: eu não vou falar mais nada porque eu não acho que é brincadeira. E aí quem tem que ser responsabilizado por isso é a própria Luana. E aí a Luana depois, ela própria compartilhou ali que a Babi ameaçou ela de contar esse segredo, o Albert ameaçou ela de contar esse segredo, a Gisele vivia ameaçando, então ela disse ali que ela não ia, que isso ali era algo que competia apenas a ela. Só que aí eu vou mostrar um trecho de um vídeo onde o Fernando deu a entender que ele sabia desse segredo, ou pelo menos parte desse segredo, e ele contou pra Luana. Já já vocês vão saber. Aí lá fora, a Flor disse ali pros meninos do G4 que ela foi responsável por instigar uma discussão sobre a divisão dos grupos, o que deixou a Vanessa irritada lá dentro. Vocês vão ver isso na edição do programa de hoje. Disse a Flor: eu falei pra Vanessa que a Flora está com eles e está fechada com eles. Eu tava tocando fogo no fogaréu. E olha que tem gente que acha que a Flor não é esperta, né? A Flor é muito esperta. Aí depois o G4 ali começou a comemorar, agradeceram ao público, disseram ali que o público tá entendendo muito bem as estratégias que eles estão fazendo. O Sasha disse ali que o público tá dando esse apoio todo para eles, que o público tá compreendendo o que eles estão fazendo e que eles vão seguindo essa estratégia. E aí eles começaram a falar sobre as expectativas deles para a grande final. E aí, eles também falaram lá sobre o que eles acham que o público tá pensando deles, o que é que os outros colegas deles estão falando pelas costas e tal. E aí até o Gui falou: mano, o que vocês imaginam que essa galera fala da gente pelas costas? E aí o Yuri disse: se formos o top 4, eu já tô realizado da minha vida, disse aí o Yuri. E aí o Sasha agora mencionou que o próximo a ser eliminado vai ser o Sidney e depois do Sidney, o seu Albert. Disse o Sasha: na próxima semana, esta terça-feira, esta 11ª roça, eles vão tirar o Sidney e na próxima, o seu Albert na 12ª roça. E aí o Yuri confirmou que ele vai indicar o seu Sidney na próxima roça de terça-feira. Inclusive, ele já até tem elaborado o discurso que ele vai fazer. Disse o Yuri: quando eu botar o Sidney, eu vou falar tanta coisa, de que ele faz o papel de bom moço, de galã, mas que ele não tem nada disso. E aí depois começaram a criticar o Sidney, disseram que o Sidney é agressivo e infantil. O Sasha, inclusive, chamou ele de baixo, chamou ele ali de infantil e um monte de coisas nesse sentido aí. Aí depois eles também falaram do tal do segredo da Luana, enfim. A Flora também disse que o segredo da Luana compete apenas a ela e tal. E aí que só a Luana pode falar do segredo dela. Aí o Gilson depois falou que a Luana sabe muito bem o que aconteceu. E aí a Flora disse assim, que só a Luana pode falar sobre o segredo dela e que só a Luana pode decidir se ela quer ou se ela não quer falar sobre isso. E aí o Sidney disse que o segredo da Luana é algo dela e que só ela pode fazer isso, que só ela pode falar e que não cabe a eles interferirem no segredo da Luana. Disse o Sidney: cabe só a ela e de verdade isso só tem a ver com ela, isso não interfere na minha vida aqui dentro, não me prejudica aqui dentro, é uma coisa que compete só a ela e não tem nada a ver com a minha vida. E eu acho que isso não é arma pra nada. Pelo menos aí eles tiveram uma sensatez, né, de não querer mais usar esse segredo aí da Luana. Por falar nisso, deixa eu mostrar um trecho do vídeo aqui pra vocês, que a Luana dá a entender o que é o tal do segredo que o Fernando teria contado para ela. Olha só.
disse que Gisele ficou bêbada na festa. E disse que eu fiquei com o namorado de Larissa. Larissa namorando com ele. Essa nojenta vai ter que provar isso, viu, essa rapariga? Que eu tô puta agora. Tô muito puta. Ela não devia ter feito isso. Não sei nem quem é esse macho namorado de Larissa, um tal do deputado estadual que queria saber o segredo. Eu não sei de que peste ela tá falando, mas eu acho que é isso. Eu tô muito puta. Essa menina é uma ridícula. Ela falou de mim, É isso mas que ela segredo não é. era E ela isso, vai não. me ver lá fora. Talvez não pode meter o cacete aqui não, mas lá fora é aquela que não me passa na minha Ela frente. falou Vocês estão em todo mundo aí. A Flora, como vocês disseram, falou que não era necessariamente isso aí, né? Mas tem alguma coisa a ver com isso, tá? Porque esse tal desse segredo já vinha sendo falado desde o momento que a Larissa, que a Gisele tinha contado isso aí, tá? Foi nesse momento que esse negócio foi começado a falar, tá? Isso aí foi ontem à noite que eles começaram a falar sobre esse tal desse segredo aí, tá bom? E aí o que aconteceu hoje de manhã, né? Hoje de manhã, o trato dos animais já foi assim, ó, quase nada. Olha como é que foi o trato dos animais. Eu estava falando com o público. Não era com a produção, não era com a câmera. O meu jogo é com o público. O meu grupo... De novo, né? Porque o que foi que aconteceu, né? Seu Albert acusou ali o Sacha de estar falando com a produção, e aí o Sacha disse que estava falando com o público e tal. Gente, aquela gritaria de sempre, aquela mesma coisa de sempre, né? Mas enfim, teve o trato aí dos animais, foi bem cedo, foi a coisa mais cedo assim do mundo. Aí, como o Fernando assumiu a cozinha, quem hoje assumiu a cozinha foi o Yuri. Yuri tomou conta ali da cozinha, Sacha conversou ali com o público, falou com a câmera e tal. O seu Albert cuidou ali dos animais, enfim. Aí hoje de manhã, Sidney aproveitou ali para conversar com a Vanessa e disse ali que ele pretende aparar algumas arestas com a Luana e que ele quer esclarecer algumas coisas com ela para que a convivência entre eles siga tranquila. Disse o Sidney: todo mundo aqui dentro já teve conversas e a única pessoa que eu não falei algumas coisas foi a Luana. De resto, para seguir com a minha cabeça erguida, eu quero conversar com ela. E se for o caso, amanhã eu troco uma ideia com ela. E aí ele explicou que ele se sente desconfortável ao falar com uma pessoa ou sobre uma pessoa sem ter oportunidade de se explicar diretamente para ela. Disse o Sidney: às vezes eu me sinto bem desconfortável quando eu falo de uma pessoa. Eu falei isso para ela e ela se corrigiu. Então eu acho justo chegar para ela e explicar de novo, agradecer a essa história e falar sobre o meu ponto de vista em relação ao comportamento dela aqui dentro. Ele tá falando isso, gente, com relação ao que ela acusou ele, tá? Lembra lá que ela disse que ele tinha gritado com ela? E, né, a história dos biquínis também. Só que isso realmente nunca aconteceu. O Sidney nunca gritou com a Luana. Só que depois ela se corrigiu e tal. Mesmo assim, ficou um clima pesado entre eles. E aí, por conta disso, eles estão ali agora tentando aparar essas arestas. E aí o Sidney começou a dizer ali que a essa altura do campeonato o jogo não vai mudar. E que vai ser assim até o final. E que, assim, no fundo do coração dele, ele quer que as pessoas não tenham uma impressão errada dele. E que o que ficou ali do jogo, ficou no jogo e tal. Vai ficar ali, que ele não vai levar nada do que aconteceu pra fazenda. Da fazenda, aliás, lá pra fora. Ele disse que não vai levar nada. Disse o Sidney: eu quero zerar essas contas. Quando acabar, acabou. Eu quero amortizar o máximo que eu puder esse resíduo. Até porque ele sente que ele vai ser o próximo eliminado, né? Sacha já falou. Aí o Juninho começou a comentar que ele percebe que os integrantes do G4 estão se aproximando mais deles. Embora ele acredite que a essa altura o jogo também não vai mudar. Disse o Juninho:
Eu acho que a galera, eu tô entendendo que eles estão se aproximando mais da gente, eles estão mais perto. Mesmo assim, o jogo não vai mudar, vai continuar sendo eles contra a gente. Aí depois teve um momento ali que o Sasha foi ajudar a Luana no trato ali das aves, e ele começou a ironizar o seu Albert, que foi o trecho aí do vídeo, né, dizendo que ele estava conversando com o público, que não era com a produção, que não era com a câmera e tal, enfim. Aí depois teve ali uma outra conversa que foi de Juninho com a Vanessa. O Juninho disse que ficou muito surpreso ao perceber que o Fernando não era tão forte quanto ele parecia ser. Disse o Juninho: eu achava que o Fernando era um cara super legal. Eu achava que ele poderia ser mais forte. Mas agora eu não sei o que o público acha. Eu acho que o público viu o jeito que ele falou e tratou os outros. E aí ele começou a falar ali que ele tá muito desanimado e que ele estava desanimado antes da roça, mas que ao ter voltado ele ficou um pouco mais animado. Disse ele: eu estava bem desanimado, eu achei que dessa vez não ia dar certo. Eu fui muito mal na prova, eu fiquei indignado. Lembra lá, eu te contei do que rolou nessa prova, né? Te contei do que foi que aconteceu nesta prova. Te falei que tinha dado errado nessa prova. Disse o Juninho: só que a surpresa da gente ganhar isso do público, de poder voltar, foi tão chocante que eu falei pra mim mesmo: parece que melhora a autoestima e a gente fica mais confiante. Pois é, né? Mas você não ficou por causa porque o público gosta de você, Juninho. Você ficou por causa de uma estratégia, tá bom? Aí depois, a Vanessa e o Juninho começaram a discutir sobre a existência de um grupo ali dentro. E aí eles começaram a fazer toda uma jogada ali de que se realmente eles poderiam formar um outro grupo. Disse Vanessa: Cid e Flora ficaram um bom tempo falando pra mim que eles não têm grupo, que eles não estão em um grupo. Eu gosto muito do Sidney, mas eu não concordo com isso, disse Vanessa. E aí o Juninho falou: eles estão com medo, eles querem tirar o pé fora. O que é verdade, tá? Olha que até a Vanessa teve uma visão muito mais clara do que o Sidney e a Flora estão com medo ali do que o público estão pensando deles. E aí o Juninho mencionou que ele agora pretende conversar com seu Albert para somar votos, apesar dele achar que tá na hora deles votarem na Flor. Disse o Juninho: conversar com Albert essa semana. Eu vou pegar e entender o que ele quer. O problema é que a gente tá querendo botar a Flor na roça. E aí a Vanessa disse: mas não vai dar certo porque o Albert não vai votar nela. Não tem nem razão, inclusive, pro seu Albert votar nela. Agora, se vocês fossem votar ali no Gilson, talvez rolasse, né? Aí a Vanessa expressou ali que ela tem lealdade ao Juninho e ao Sidney. Disse ela ali que são as pessoas mais parecidas com ela dentro desse jogo. Vanessa contou isto aqui: acho que são as pessoas mais parecidas comigo no jeito de ser, mais humildes de coração, mais tranquilas de lidar, mais fáceis de lidar. E aí, depois disso tudo, o Juninho brincou com o Sasha sobre uma noite na baia, né? Porque a Vanessa e o Sasha foram os dois únicos que ficaram na baia ali. Aí o Juninho perguntou ali pro Sasha como é que foi uma noite na baia, só ele e a Vanessa, se a noite tinha sido longa. E aí o Sasha disse que ele nem conta que ele conheceu o fogo mineiro. E aí a Vanessa começou a brincar e disse que ela era boa de cama e que ela deita, vira e dorme. Foi só isso, gente, tá? Eu sei que tá chato, mas foi só isso, né? Consegui te resumir tudo isso em 30 minutos. A briga toda em 30 minutos. E aí vamos lá pro que aconteceu lá nas plaquinhas do Fernando, né? Porque aí depois o Gilson acordou ali a Flora, foram se preparar ali, porque a produção acordou todo mundo.
se prepararam ali para a gravação do Rodrigo Faro, o Fernando ali se preparou. Vamos lá para as plaquinhas do Fernando, para cada uma das pessoas aí. Para o seu Albert, prestativo, palestrinha e manipulador. Concordo ali com essa parte do prestativo e palestrinha, porque o seu Albert é isso tudo. Cara chato. Eu teria colocado chato, inclusive, né? Porque o seu Albert é chato. Chato. Agora, manipulador, desculpa, o seu Albert passa longe de ser. Assim, eu não consigo entender quem vê o seu Albert como manipulador. O seu Albert passa longe de ser. Talvez o seu Albert ele seja menos que um manipulador e mais, assim, como alguém que acredita que é um manipulador. Porque ele não é um manipulador de fato. O seu Albert, ele é um cara que se acha demais. Mas ele não é um manipulador. Ele acha que ele está manipulando, quando na verdade ele está sendo manipulado. E quem manipula muito ele é a Flor. A Flor é muito mais esperta do que ele. E aí o Fernando disse aí sobre a Flor, que ela é amiga, mãezona, carinhosa, mas ela é sincericida, palestrinha, fofoqueira e leve trás. Segundo o Fernando aí, ele disse que se ele pudesse, ele faria um grupo ali com a Flor e o Juninho, eu acho que foi a Flor, não, o Gilson e tal, porque segundo ele eram os mais sensatos ali e que ele queria se aproximar mais dessas pessoas no jogo. Mas você teve a chance, Fernando. Você não se aproximou porque você não quis. Agora, com relação à Flor, palestrinha, você tá falando isso da Flor, palestrinha. Concordo que a Flor é muito fofoqueira, leve e traz. Eu só trocaria a palestrinha por falsa, porque a Flor é isso. A Flor é falsa. A Flor deu um baile em todos vocês aí dentro da fazenda. A Flor conseguiu manipular todos vocês aí. A Flor conseguiu dar um baile tanto em vocês que a Flor simplesmente, mudou tudo. A Flor, deixou vocês aí no vácuo. A Flor foi muito mais inteligente do que vocês, gente. A Flor teve muito mais inteligência social de mexer com as peças desse jogo para se dar bem. E vocês aí nunca, mas nunca pensaram, vocês subjugaram a Flor e acharam a Flor que ela não ia ser inteligente, né? A Flor foi muito mais inteligente do que vocês. Aí pro Gui, ele disse que o Gui é acamado, manipulável, justo e bom caráter. Pelo que a Ju Nogueira e o Chico Barney falaram, ele sente até um certo carinho pelo Gui, que ele gosta muito do Gui, que ele espera, né, que ele e o Gui possam ter uma amizade aqui fora. Agora eu só vou discordar de uma coisa. O Gui não é acamado. Manipulável, eu acho que o Gui não é também, tá? Eu acho que o Gui, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e pra onde ele tá indo. Agora, acamado não, né? Tu poderia ter botado acamado no Sasha. Vocês vão ver o que foi que ele fez com o Sasha, né? Mas acamado pro Gui não, né? O Gui não é acamado. O Gui pode não ser tão ativo assim, mas acamado não, né? Acamado não, né? Isso aí pra mim não cola. E aí pro Yuri, ele disse que é um vitimista, desequilibrado, insuportável, violento e VTZero. Eu vou concordar com algumas aí. Eu acho o Yuri meio violento sim, tá? Mas assim, eu consigo compreender que o Yuri é violento na hora de defender as pessoas que ele gosta. Então, assim, eu não consigo definir se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Tá, mas ele é um pouco violento sim. Não sei se ele é agressivo, eu teria colocado agressivo ao invés de violento, tá? Eu teria colocado essa palavra. Eu não acho que o Yuri seja insuportável, mas eu acho que ele é chato. Eu acho que o Yuri é chato. Acho que ele é mais chato do que o Sasha. Acho o Yuri muito mais chato. Mas enfim, foi isso aí que o Fernando disse sobre ele. Aí sobre a Luana, chamou ela de traidora. Só não entendi por quê, porque eles não eram amigos. Aí chamam ela de vitimista, desonesta, falsa e agressiva. Eu não entendi o traidor, gente, porque eles não eram amigos. Traidor normalmente se dá pra quando é amigo, mas eles não eram amigos, então... Traidor por quê?
Não eram amigos. Aí, né, eles se reuniram ali na sala para a gravação do Rodrigo Faro, botaram a mensagem no Play Plus, né, que estavam participando da gravação. A grande surpresa foi justamente pro Sasha. Fernando não deu uma única plaquinha pro Sasha. Segundo o que a Ju Nogueira e o Chico Barney falaram, ele não quis dar palco para o Sasha. E que ele não ia fazer isso, né? O Sasha ficou sem nenhuma plaquinha, tá? Foi só isso aí o que aconteceu, tá? Sasha não teve plaquinhas, Fernando não quis dar palco para ele, embora, né, pelo relato do Chico Barney e da Ju Nogueira, o Fernando tenha falado horrores ali do Sasha no palco. Mas enfim, foi isso aí. Aí o sinal voltou, eles estavam falando ali de iogurtes, whey protein, fizeram brincadeiras e tal. Gente, foi só isso, tá? A Ana tava vestindo ali o pijama da Raquel. Foi só isso, gente. Deixa eu até ver se tem esse trecho desse vídeo aqui, só para vocês verem como o negócio voltou ali. O Sidney tava brincando com o Sasha, o que me surpreendeu bastante, inclusive, né? O Sidney conversando, brincando com o Sasha. E foi só isso que aconteceu. Só. Não teve assim muita graça, foi pouca coisa o que aconteceu. Não, acho que eu não tenho este vídeo, gente. Não teve muito mesmo que acontecer ali. A Fazenda tá flopada, vocês já perceberam isso, né? Enfim, gente, foi o que eu pude resumir para vocês aqui do que aconteceu. Daqui a pouco vai ter o programa ao vivo, não ao vivo na televisão, né? Mas daqui a pouco vai ter o programa que vai ter alguns destaques que eu não te falei aqui. E aí, mais tarde eu trago outro vídeo aí falando desses destaques que eu não pude trazer para você, tá certo? Porque afinal, como eu te falei, o Play Plus não traz tudo. Então, é isso que eu posso falar para vocês nesse momento, tá? O resumo do resumo aí do que aconteceu nessas últimas 24 horas. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.